Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo RBV Notícias. A gente sabe que estamos aí, no Setembro Verde, mês dedicado também à doação de órgãos. E hoje a gente vem até o Hospital Divino Salvador, onde conversamos com o Dr. Fábio. Doutor, qual a importância hoje das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o que é a doação de órgãos? Afinal, qual órgão pode ser doado desses pacientes para essas pessoas? No Brasil, para ter uma ideia, tem aproximadamente 55 mil pessoas esperando um órgão. Uma situação difícil, muitas vezes em sofrimento, muito debilitada, tendo perda de qualidade de vida, inclusive com o risco de morrer. Aqui em Santa Catarina são mais de 1.300 pessoas aproximadamente. Então, você veja a importância de uma pessoa que está ali numa fila, aguardando, internado no hospital ou em casa, esperando para continuar a viver, para ter qualidade de vida. Um doador, Douglas, ele pode conseguir oferecer até mais de 8 órgãos. Então ele pode ajudar mais de 8 vidas, 8 pessoas. Além de órgãos, a gente também considera tecidos como córnea, pele, ossos, que não são órgãos propriamente. Então pode ajudar muitas pessoas. Apenas pessoas jovens podem fazer essas doações? Ou como que funciona? Não existe uma idade para ser doador. Existem 2 tipos de doadores. Aquele doador que pode ser vivo, vai ter uma restrição, porque vai poder doar talvez um rim, uma parte do fígado, eventualmente até o pulmão, mas ele tem que estar em plenas condições para poder oferecer isso para outra pessoa. O mais comum é o doador que é falecido, mas isso tem que seguir alguns critérios bem rigorosos. A pessoa tem que ter sofrido algum tipo de lesão cerebral, grave, que caracterize a morte cerebral, e também contar com a vontade dos familiares que autorizem essa doação. Mas não tem nenhuma limitação de idade, desde uma criança pequena, falecida, até um idoso sem nenhuma restrição de idade. Existe, já tocando nesse assunto, existe uma burocracia quanto para as pessoas se tornarem um doador, e qual que é o procedimento inicial após a morte daquela pessoa? Não tem burocracia nenhuma, isso é importante lembrar, não precisa fazer nenhuma documentação, deixar registrado, apenas comunicar os familiares, os amigos, que você tem essa vontade de ser doador quando morrer. Então, por que isso? Porque vai ser esses familiares que vão autorizar ou não essa doação. A doação do órgão deixa o corpo deformado? Então, isso é uma pergunta bem recorrente, é importante esclarecer e informar sobre isso. A pessoa que for um doador falecido, por exemplo, ou em vivo, ele vai como se fosse fazer uma cirurgia. Foi retirado algum órgão dessa pessoa, rim, fígado, coração, vai ficar somente os pontos da cirurgia, não tem deformação alguma. O corpo segue intacto, e é respeitado dignamente para manter intacto o corpo daquela pessoa. Numa situação de emergência, doutor, assim, a prioridade será a doação de órgão? Interessante essa pergunta. A prioridade é cuidar daquela pessoa. Então, numa situação de emergência, por exemplo, uma pessoa que teve um derrame cerebral muito grave ou sofreu um acidente com traumatismo crânioencefálico também muito grave, pode já chegar ao hospital numa situação em coma, com esse cérebro bastante danificado, deteriorado. A prioridade é o cuidado dessa pessoa. Vai ser oferecido todo e qualquer suporte para tentar ajudar e salvar essa pessoa, para, no mínimo, minimizar os danos que aquela pessoa teve decorrente de um derrame ou de um trauma. Caso isso não seja possível e realmente a pessoa tenha uma morte cerebral, é que serão tomadas as condutas pensando numa segunda opção, que seria essa questão de doação. Mas a prioridade é o cuidado da pessoa, tentar manter ela viva.
Existem alguns critérios, doutor, para as pessoas receberem esses órgãos doados? A pessoa que vai ser receptor desses órgãos, né, ela vai ser cadastrada numa fila. Isso, quem vai colocar vai ser algum médico, que é assistente desse paciente, vai colocar numa fila única, que é regulada por uma central de transplantes, tanto estadual como nacional, e ela vai entrar nessa fila. E aí na fila, dependendo de cada patologia, cada doença que o paciente tenha, então ela vai poder receber esse órgão decorrente do tempo que está na fila, da gravidade da doença que ela tenha, né, da urgência que necessita esse órgão. Tanto, digamos, um paciente que precisa de um coração aqui e que tenha algum que seja compatível com ele, pode ser no Brasil todo. Esse órgão pode vir para cá? Alguns órgãos têm uma dificuldade a mais de um doador ou receptor estarem distantes um do outro, né? Coração e pulmão principalmente. Então o tempo de transporte para fazer esse transplante de um coração ou pulmão tem que ser de até 4 a 5 horas. Então, essa logística tem que respeitar esse tempo. Existem outros órgãos, como o rim e fígado, que conseguem aguardar um pouquinho mais de tempo. Tem mitos e verdades a questão das pessoas hoje, a pessoa recebeu um órgão, ela vai se comportar, doutor, como a outra pessoa? Na verdade é só um mito, isso não existe, né? Porque na verdade o coração vai fazer essa função fisiológica. Às vezes a gente atribui alguma coisa emocional ao coração, mas na verdade não, né? É somente a questão fisiológica, vai fazer o coração, o corpo trabalhar, mas não tem nenhuma questão emocional envolvida ali em relação a isso. Como fica, doutor, a situação, às vezes, da doação diante de uma situação religiosa, que muitas pessoas prezam pela religião e não são doadores por causa disso? Acredito que seja uma desinformação. O que a gente percebe, né, e sabe é que as religiões, na verdade, elas pregam o amor ao próximo, né, Douglas? O ato de doação é um ato de extrema generosidade, de solidariedade, né, com o próximo. Então, a gente sabe que as religiões, na verdade, incentivam a doação. Hoje, uma mensagem para as pessoas que hoje gostariam de ser doadores, né, a partir de hoje, a partir de agora. Uma mensagem para essas pessoas também, né, como bem mencionado, né, se você deseja amor ao próximo, você vai fazer alguma coisa a mais por alguém, né? Então, Douglas, acho que é importante lembrar dessa generosidade. No momento da doação, né, da gente pensar em outra pessoa que pode continuar vivendo, seguir sua vida, ter qualidade de vida, e o que eu peço é que cada um pense no quanto isso pode ajudar a outra pessoa que está numa situação muito fragilizada, que talvez não, nesse momento não sequer tenha uma perspectiva de continuar vivendo. Então conversamos com o Dr. Fábio, aqui do Hospital Salvatoriano Divino Salvador. Estamos aí findando o mês de Setembro Verde, mas essa campanha continua o ano todo, né? Porque há sempre pessoas precisando aí de órgãos, precisando uma das outras, né, doutor? Isso aí.